dedica muito tempo do seu trabalho à sua profissão e quando vê coisas acontecer que não podem acontecer, isso interfere naquilo que é o teu trabalho. Como eu falei, eu acho que o Abel não conseguiu digerir ainda o vice da Libertadores e o vice do Brasileiro do ano passado. Se for a favor do time dele, tá certo, se for contra o time dele, tá errado. Rapaziada, é bizarro, né, o quanto que o Abel Ferreira vive de Flamengo, né? Em mais um jogo do Palmeiras, ao invés dele falar do seu time, ele acabou falando do Flamengo e dando indireta. E vamos ver aqui, galera, o pilhado na Jovem Pan Esportes que falou sobre esse assunto e detonou o Abel Ferreira. Expulsaria o Luiz Araújo, não expulsaria o Saúl, tá? Não expulsaria o Saúl. Mas, pô, tá virando. Eu vou até botar aqui o que o Abel Ferreira falou. Pode até juntar, Kaique. Pode botar a declaração de antes, que ele fala que ele teria sido expulso, que o Daronco teria prejudicado o Vitória, realmente prejudicou. E a de depois. Ó, ele disse assim, ó. Ontem, vendo um jogo na TV, se eu fosse o técnico daquela equipe, o Vitória, seria expulso mais uma vez. Porque tem decisões que não se compreendem. Ver coisas acontecerem que interferem no trabalho foi a única razão porque sou expulso. Mas ficar fora também me faz pensar. Há coisas que não posso mudar, então tenho que mudar eu. Aprendizado é exatamente esse. Há coisas que interferem no decorrer do jogo e se interferem, às vezes perco o controle. Sou apaixonado pelo que faço. Todas as expulsões que tive foram por uma razão: defender o Palmeiras. Aí, depois do jogo, ele fala que esse ano os palmeirenses têm que se unir contra tudo e contra todos, porque ele está percebendo ali. Eu vou até botar o que ele falou, só que eu não vi o Abel falar da expulsão direta do zagueiro do Jacuipense, eu não vi o Abel falar do pisão do Murilo no jogador do Jacuipense. Então fica meio sempre a mesma coisa. Sou totalmente a favor das reclamações que aconteceram para o jogo do Flamengo. Mas o Abel sempre chama muita atenção para erros de Flamengo, porque é essa disputa, ele sabe. A disputa sempre vai ser Flamengo e Palmeiras. E aí tenta ficar uma apelação em torno daquilo. Flávio Prado, como eu falei, eu acho que o Abel não conseguiu digerir ainda o vice da Libertadores e o vice do Brasileiro do ano passado. Essa é a verdade, porque toda entrevista ele faz questão de falar da arbitragem, aí ele fala do VAR da Conmebol, aí ele fala agora que é a união de tudo, contra tudo e contra todos. E de verdade, eu acho que nem vai surtir tanto efeito, porque ele reclama tanto que acaba se banalizando, Flávio. E outra, sobre os lances de ontem, tá? Se você achou merecida a expulsão, eu não achei. E sobre o pisão aí que a gente mostrou do Murilo, se era para expulsão ou não, Flávio. Boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. Sobre os lances, eu acho que eles são bem interpretativos. Você pode expulsar ou não. Não houve erro grave de nenhuma forma nem outra, porque é um lance muito interpretativo. A entrada do carrinho, você falou, foi lateral, outro foi frontal, outro pode interpretar como lateral. O pisão foi proposital, não foi? Então, acho que a partir do momento que são lances duvidosos, você não pode falar em erro crasso, em erro sério, em ideia de prejudicar X ou Y. Sobre o Abel, eu não sei porque dão tanta importância no que ele fala, pô. Ele nem fala coisa criativa, né? Contra tudo e contra todos, o Filipão já falava há 300 anos, inclusive na Copa ele usou isso. O Mourinho usa muito isso. Nem criativo ele é, né? Ele usa o mesmo sistema, né? Contra tudo e contra todos e tal, não sei o quê. E sobre a suspensão dele eu também acho muito injusta, devia ser bem mais, porque ele enche o saco faz tempo. Ele é um dos caras que mais enche o saco no futebol, ele critica o futebol brasileiro, ele critica tudo. Ele chegou a falar que tinha esquema aqui. Quando eu já falei, o esquema que eu conheço no futebol português. Ali teve o negócio do Porto, lá, apito de ouro, que foi uma coisa horrorosa, e agora no futebol turco. Então um cara desse aí tem que, sabe, não dá para levar a sério. Ele não... A opinião dele é uma opinião tendenciosa, normal, né, o time dele. Então você não pode levar tão a sério assim. Você já sabe que se for a favor do time dele tá certo, se for contra o time dele tá errado, independentemente de tá certo ou errado. Então tudo bem, ele tem uma opinião que não vale, não dá para você discutir. Tudo que for contra o Palmeiras, ele acha que tá errado. E tudo que for a favor, acha que tá certo. E do outro lado, contra os outros times, funciona o processo inverso. Então não dá para levar muito a sério, né?
Aí, né, galera, a impressão que acaba passando, né, é que o Abel Ferreira, pelo fato de ele não conseguir vencer o Flamengo de forma alguma, ele agora acaba tentando atacar o Flamengo de forma diferente, né, tentando atacar o Flamengo fora do campo. Vamos ver também, galera, aqui o Opina Porco que falou sobre essa cutucada aí do Abel Ferreira no Flamengo. Queridos, Abel Ferreira, antes da coletiva, na verdade, antes da partida, ele teria mandado uma indireta em relação ao jogo de quarta-feira de Flamengo e Vitória. Jogo esse que muitos aí, comentaristas, jornalistas, canais de opinião, criticou em relação a alguns lances de jogadores do Flamengo contra o Vitória. E aí, enfim, essa discussão aí de o VAR tá favorecendo um, tá favorecendo o outro, isso daí é uma coisa que tá tomando conta das mídias sociais. Sendo bem sincero com vocês, tá até chato, porque não se fala mais do jogo, se fala só de polêmicas de arbitragem. Pode ter certeza que nesse momento já tem comentarista, já tem jornalista, já tem canal de opinião falando que teve 2 pênaltis a favor do Palmeiras ontem. Tá vendo? Favoreceram o Palmeiras, teve 2 pênaltis, sendo que na verdade foram pênaltis corretos, né, marcados de forma pertinente, mas isso se tornou um modus operandi até das próprias mídias, para ter hype, para ter clique, para dar acesso. Isso dá acesso, galera. Esse tipo de polêmica faz com que o torcedor que acompanha a equipe, ele comente, e o torcedor rival, ele também comente. Todo mundo quer dar opinião, todo mundo quer ser favorável ou contrário. Então isso dá muito hype, isso dá muito engajamento. E eu não acho isso legal, quando é em demasia. Tudo bem, em alguns momentos a gente vai falar sobre polêmica, sim, claro. Em relação à decisão de arbitragem, a gente vai comentar, a gente vai expor situações. Só que quando isso se torna, sabe, martelada, 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 fica cansativo nas mídias sociais. Porque todo mundo quer aparecer com uma opinião, às vezes forçadamente contrária, aquilo até que a imagem está mostrando, para gerar o hype e o comentário de ódio. Porque o comentário de ódio, meus amigos, ele engaja. Vocês sabiam disso? O comentário de ódio, ele engaja muitas vezes mais do que o comentário ali de boas energias, de boa fé. Vocês sabiam disso? Na moral, é só vocês, por exemplo, é simples, cara, simples assim. Faz um vídeo provocando uma equipe rival e coloca nas mídias sociais. Você vai ver o efeito que isso vai ter. Mas é nítido, né, galera, que o Abel Ferreira não quer engajamento, né? Ele quer simplesmente culpar o seu fracasso, né? Colocar a culpa do seu fracasso no Flamengo. Mas vamos ver também aqui o Paparazzo que falou um pouco sobre isso. Eu falo pra vocês que eles vivem em função do Flamengo. Ele vive de falar do Flamengo. A Leila vive de falar do Flamengo. Os torcedores e influenciadores do Palmeiras vivem de falar do Flamengo. Querem o engajamento do Flamengo e querem botar pressão contra o Flamengo. Simples. É contra tudo e contra todos. Eles vão ficar tentando jogar essa narrativa e isso tudo aí não vai adiantar de nada. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eles diziam que não reclamavam publicamente, que só na esfera correta. Quem tá lembrado disso? Justamente, né, galera? Vira e mexe aí. O Abel Ferreira, eu acho que em questão de uma semana ou 10 dias, ele acabou falando aí de Flamengo. Eu acho que com o passar do tempo, isso vai se tornar normal, né? Dele, ele vai tentar, se ele perde do Flamengo dentro do campo, ele vai tentar afetar o Flamengo fora de campo. Daí você vê que o Flamengo acaba nem dando resposta, né? Para o que fala o Abel Ferreira. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e também aquele hype que é muito importante. Tamo junto e até a próxima.